Nós estamos recebendo justamente hoje o nosso convidado, o futuro presidente da OAB São Paulo, já eleito numa eleição que aconteceu há poucos dias atrás, uma eleição que foi histórica porque foi a maior votação da história, 116 mil votos, 52% dos votos válidos, uma vantagem para o segundo colocado de 68 mil votos. E a gente quer receber justamente o nosso novo presidente da OAB para discutir os desafios da advocacia no Brasil. O presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou recentemente que o Brasil vive uma epidemia de judicialização. Segundo alguns dados da OAB Nacional, São Paulo é o estado com o maior número de advogados, o maior quadro de advogados no país. São mais de 374 mil inscritos ativos aqui no estado de São Paulo, ou seja, a advocacia de São Paulo é justamente a maior parte deste quadro de advogados do Brasil, quase um quarto dos advogados do Brasil inteiro, e agora sob a sua presidência. Leonardo Sica, quais são os grandes desafios da advocacia para essa próxima gestão que você vai assumir a partir de janeiro? Obrigado, Nelson. Nós estamos assumindo a partir de 1º de janeiro com muita responsabilidade, com a responsabilidade dessa escolha maciça de 116 mil advogados e advogadas. E quando a gente fala dos desafios da advocacia, é importante lembrar que a advocacia hoje é uma das profissões, incluindo a saúde pública, mais capilar na sociedade. Advogados e advogadas atendem cidadãos e cidadãos dos mais diversos pontos, dos mais diversos lugares. Então, os desafios da advocacia são desafios que tocam muito de perto a cidadania, tocam muito de perto cada um que está nos assistindo aqui, seja advogado ou não. Eu acho que tem 3 desafios grandes para o próximo triênio, para a próxima quadra da nossa vida. O primeiro é tecnologia, inteligência artificial. Como utilizar e empregar a tecnologia, especialmente inteligência artificial na justiça, melhorando o acesso à justiça e sem esmagar a dimensão humana do judiciário, da justiça, do serviço da advocacia, como a gente faz para contrabalancear o uso da tecnologia, que é positivo, é necessário, mas como usar com transparência, não é? E com clareza isso. Segundo desafio está aqui na tela, sim, estava na tela, não está mais, fazer o judiciário funcionar bem. Existe uma sobrecarga no judiciário, de fato existe uma judicialização enorme no Brasil, mas tem um lado positivo nisso, como eu acho. O brasileiro confia na lei, confia nos direitos, e procura o judiciário para resolver seus problemas. Isso é positivo. Então a gente não pode ver isso de uma maneira negativa, a gente tem que ver isso de uma maneira positiva e entender a origem desse fenômeno, os contornos desse fenômeno para dar vazão. E o terceiro desafio é a defesa da democracia. Mas quando eu falo de defesa da democracia, é uma coisa meio ampla, todo mundo defende a democracia, quem é contra a democracia? É a defesa da democracia de uma maneira mais positiva, reforçando os valores da vida democrática na sociedade, explicando para as novas gerações a importância de viver num ambiente democrático e também entendendo que a democracia precisa se renovar. Não é? Já que no primeiro quarto do terceiro milênio avançando, a gente precisa buscar novas formas, talvez de dar vazão à demanda da população de participação, de deliberação, de compreensão daquilo que se passa nos poderes. Então eu acho que esse papel de defender a democracia do modo mais propositivo também é um grande desafio da advocacia, sempre foi, né? Advocacia e democracia são realidades inseparáveis. Muito bem, a gente tem na nossa roda hoje aqui economista, um estrategista político, uma delegada de polícia e temos também 2 advogados aqui, o Acácio Miranda e o Jesualdo Almeida Júnior, que também vão participar dessa conversa. Eu vou começar com o Acácio. Boa tarde, audiência. Boa tarde, presidente. É um prazer tê-lo conosco. Presidente, você falou aí no finalzinho sobre o papel institucional da OAB como defensora da democracia. E a minha geração, a geração do Jesualdo, a sua também, o Kobe é um pouquinho mais novo, talvez a perspectiva seja um pouco diferente. Mas nós estudamos e crescemos com aquela OAB exercendo um papel na defesa institucional, na defesa das instituições, e nós, enquanto estudantes, enquanto advogados, tínhamos muito orgulho disso. E hoje, pelo menos na minha percepção, mudou um pouco a cabeça dos novos advogados. Eles estão mais preocupados com empreendedorismo, com novos negócios, então esse viés mais redemocratização. Exatamente. Esse viés mais classista que nós tínhamos talvez não exista com a mesma frequência. Como a OAB, como você, como presidente, encara essa mudança e de que forma fazer conviver essas 2 gerações de advogados que são tão diferentes na essência? Sem dúvida, houve uma massificação da profissão jurídica nas últimas 2 décadas, uma explosão. São 390 mil advogados e advogadas do estado de São Paulo. Isso é muito. E os advogados e advogados, como quaisquer profissionais, estão preocupados com a própria prosperidade, com a prosperidade da sua categoria, com a prosperidade da sua família. E isso é justo. E eu acho que a chave,
e eu falei no começo, que defender a democracia não é só ter um papel reativo de defender de eventuais ataques, é rediscutir. Na verdade, a gente tem que conectar a democracia com a garantia de prosperidade na vida das pessoas. As pessoas têm que entender que o regime democrático é uma via de acesso para viver melhor. É uma via de acesso para ser mais próspero, para ser mais bem remunerado, para ter uma profissão mais equilibrada. Então a gente tem que achar uma maneira da população, dos advogados, no caso, entenderem, né, que a vida democrática também é a melhor via de garantir a prosperidade das suas famílias, que é justo. Né? Sem prosperidade não tem felicidade, sem felicidade ninguém vai confiar. A democracia é um regime que depende de confiança. A população confia nas instituições. E as pessoas, para confiar, elas têm que estar vivendo bem. Presidente, a gente viu justamente no processo eleitoral da OAB algumas novidades em relação a isso. Não só histórico pelo resultado da votação, mas pela participação dos advogados com uma eleição online pela primeira vez também. Como é que você vê a OAB como este piloto de novas ideias de participação democrática daqueles que são interessados, de adesão ao sistema político institucional da entidade? Você vê como a OAB também sendo esta protagonista dos novos modelos democráticos? Exato. E falta alguma coisa? Falta bastante coisa, mas você deu a sua pergunta dá a oportunidade de a gente dizer isso, né? Renovar a democracia. Então o que a gente fez nessa última eleição da OAB? A gente implementou o voto online. Até a última eleição, 50% dos advogados escolhiam seus representantes. Nessa última eleição, 78% escolheram. Foi um salto gigantesco. Então, portanto, a gente já tem uma democracia melhor na OAB. A gente já tem uma instituição mais forte, a gente já tem um mandato mais legítimo, um mandato mais representativo. É mais oneroso também, porque mais gente escolheu, mas a gente já deu um salto. E são esses saltos que a gente precisa buscar, porque quando a pessoa escolhe quem vai representar, ela sente o pertencimento à instituição, que seja o município, que seja o Estado, que seja a OAB. Então a gente precisa melhorar esse processo de escolha, esse processo de participação, e a OAB tem que servir como farol disso. Acho que foi a maior eleição online que já houve no Brasil, o maior colégio eleitoral que já se movimentou de maneira online. Há outras entidades menores de tamanho que fazem a eleição online, mas eu acho que um colégio eleitoral foram 258 eleições. É bom que se diga, né? Porque quando na eleição da AB vota-se na seccional e nas subseções. Ou seja, no estado e no local. Município. Isso. Então 258 cidades elegeram seus dirigentes também. Então foram 258 eleições online, com 390 mil pessoas podendo votar. Muito interessante. Gesualdo Almeida Júnior. Boa tarde, audiência. Boa tarde, amigos de bancada. Que prazer receber o nosso presidente eleito, Leonardo Sica, com quem, ao lado, combatemos o bom combate. E de tudo que a gente está falando aqui, né, me lembro da frase do Paulo Bonavides: é necessário democratizar a democracia. Eu acho que a OAB fez esse papel hoje, nessas eleições, com mais engajamento de advogados, com mais participação. Mas eu quero te fazer uma pergunta, senão um desafio para a próxima gestão. Falou-se tanto da inclusão do jovem advogado, está aqui o Kobayashi, que encabeçou para a OAB de São Paulo esses movimentos, né? Participação do jovem advocacia. Como é que chamava o projeto mesmo, o Koba? A gente tem vários: advocacia empreendedora, aceleradora de escritórios, tem turbinando a carreira, dá para elencar aqui até. Um grande apoio para o jovem advogado. Mas o que eu ouvi muito cobranças nessa campanha foi do aquele advogado de gerações para frente da gente. Como esses podem ser engajados com as novas tecnologias? Como é que a OAB vai poder confortar esse advogado mais antigo que está absolutamente alheio às tecnologias? Então, mais antigos como eu, né? Eu me sinto como esse advogado. Eu já estou entre os advogados que lidam com a tecnologia no limite O Elcinho, não sei se você sabe, ele tinha curso de datilografia, tem certificado na parede. Senac. Aliás, eu vi o nome da sua OAB, o meu toques por minuto. Tô bem conservadão, cara. Sim, a gente fez uma proposta que chamou OAB para todas as idades, que prevê justamente, né, programas de mentoria reversa, que são problemas de mentoria reversa, onde os mais jovens e os mais velhos vão estar juntos, um ensinando coisas aos outros. Né? O que os mais velhos podem ensinar para os mais jovens? Muita coisa. Né? Um advogado que fez mais audiência, ele sabe mais de audiência do advogado que fez menos audiência, um advogado que fez mais petição, um advogado que atendeu mais cliente. Porém, os mais jovens, os nativos digitais, que nasceram no universo digital, eles sempre saberão mais do que eu de tecnologia. Então a gente bolou esse programa de mentoria reversa, onde os mais jovens e os mais velhos vão trabalhar juntos, uns ensinando para os outros as habilidades que cada um detém mais. A grande novidade, né, que a tecnologia põe em todas as profissões é essa, né? É entregar para os mais jovens uma habilidade em que eles podem ser melhor que os mais velhos. Mas isso nunca houve antes, né? Em toda profissão, os mais velhos sempre sabiam mais que os mais novos. Na advocacia, especialmente, você entrava no escritório,
Você ia subindo conforme a idade ia te dando experiência. Mas uma hierarquia etária. Uma hierarquia etária. Hoje você chega no escritório, começa a trabalhar, tem um programa ali novo, uma inteligência artificial, você já sabe mais que os advogados mais velhos que estão lá. Então eu acho que é esse intercâmbio que a gente pretende fazer. Acho que já vale você responder se a inteligência artificial, se o robô vai roubar ou não vai o lugar do advogado. Porque é uma pergunta que toda hora estão fazendo. Toda hora faz essa pergunta pra gente. Vou perder meu emprego para um robô? Vou perder meu trabalho para um robô? O robô, né? Vamos pensar na inteligência artificial, né? Para os advogados, a resposta que eu sempre dou, e a resposta que o pessoal tem dado lá é o seguinte: você, advogado, você não vai perder o seu trabalho para um robô. Mas, provavelmente, você vai perder seu trabalho para um advogado que saiba utilizar um robô. A gente precisa ser sincero e dizer isso. Você não vai perder seu trabalho para um protótipo de inteligência artificial. Mas, provavelmente, para quem sabe combinar inteligência humana com inteligência artificial, você vai perder seu trabalho. Isso esse é o grande desafio, isso precisa ser dito. E a gente tem dito isso com franqueza, olhando nos olhos dos nossos colegas. O presidente, já que a gente está falando de democratizar tanto, né? A gente viu aqui uma entrevista da Patrícia Vanzolini, atual presidente, que falou justamente que os grandes escritórios, aqueles com mais poder econômico, eles já utilizam, já é uma realidade inegável, eles já têm, inclusive, os próprios mecanismos de inteligência artificial, né? Softwares próprios de grandes escritórios. Então, um grande desafio, acho que da OAB, é equilibrar isso, já que o grande escritório ele tem uma ferramenta diferente daquele que ainda está na migração analógica para o digital. Como é que a gente tem na OAB esse polo de democratização e equilíbrio para que isso não vire, o uso da inteligência artificial na advocacia, um privilégio de poucos grandes e ricos escritórios? Sim, é o problema que a gente trata de exclusão digital, que pode atingir tanto os mais velhos como aqueles que têm menos poder aquisitivo de acessar os programas, de acessar os softwares, né? A gente criou um marketplace de low-techs, então a gente criou um ecossistema onde nós estamos embarcando uma série de low-techs e nós vamos, a partir dela, criar uma startup para gerir alguns programas de inteligência artificial, especialmente customizados para advogados e advogados, porque a inteligência artificial sabe que é algo treinado, né? Sim. Você treina. Então nós vamos treinar programas de inteligência artificial para servir o advogado e advogada naquelas necessidades básicas. Né? Ler processo, ler acórdão, pesquisar. Né? Muitos programas de inteligência artificial que estão aí disponíveis, em geral, eles estão acima daquilo que a gente precisa e a gente fica um pouco perdido na hora de usar. Né? Porque eles pesquisam o mundo. Né? Eu preciso de um robô que pesquise o tribunal. Não pesquise o mundo, exatamente. É o que a Cássio falou. Wilson Pedroso. Presidente, uma das principais questões de reclamação da sociedade, principalmente os mais humildes, é da morosidade, da lentidão da justiça. Como, na sua gestão, ou como a OAB, pode ajudar a mudar esse quadro? A questão da morosidade judiciária ela é transversal, todo mundo reclama. Mas olha, se você for procurar, eu já achei textos do começo do século passado reclamando de morosidade judiciária. É algo que acompanha a história da humanidade, porque, entre outras coisas, o tempo da justiça é um, o tempo da vida é outro. Né? Muitas vezes o tempo da justiça é importante para serenar ânimos, para pacificar conflitos, então existe um descompasso normal. Mas a gente tem hoje em dia uma morosidade excessiva dada a sobrecarga do número de processos, isso em todo lugar, no juizado especial, na primeira instância, na segunda instância, nos tribunais superiores. Então a gente tem que racionalizar a demanda do judiciário. Para isso usar a tecnologia está aí para nos ajudar, entender onde está o excesso, onde estão os excessos. Né? Quem é o maior demandante hoje do Poder Judiciário é o Estado. Absolutamente, assim, um terço dos processos no Estado de São Paulo, a parte é o Estado. Então a gente tem que ir, não é o cidadão que está lá, que teve um problema de direito do consumidor, que teve um atraso de voo, que tá, uma mãe que está pedindo pensão alimentícia, não são esses que abarrotam o judiciário. Né? São os grandes demandantes. Então a gente tem que procurar quem são os grandes demandantes que estão demandando em excesso. E depois investir, né, em soluções, já tem um arcabouço teórico, nossa, antigo já, de soluções consensuais. Ou seja, aculturar as pessoas a continuarem procurando o judiciário. Eu acho muito preocupante quando fala o brasileiro procura mais judiciário, tem que procurar menos. Não. É bom que as pessoas procurem a justiça. É bom. É um marco civilizatório. As pessoas têm um problema, elas procuram o judiciário. Cidadania, né? Elas não resolvem. O vizinho que não resolve com o próprio vizinho o problema na mão, ele procura o judiciário para resolver o problema. É melhor. O que a gente tem que entender é que a resposta venha de uma maneira efetiva. Então, soluções consensuais, né, tecnologia e compreensão. Uma compreensão exata de onde estão os grandes gargalos. O maior é o poder público em juízo.
Fala, Raquel Galinatti. Boa tarde a todos os nossos amigos de bancada, a nossa qualificada audiência e principalmente ao presidente Dr. Sica, eleito para representar uma instituição tão cara ao nosso sistema de justiça. Raquel, que antes de ser delegada, foi advogada, não é isso, Raquel? Fui advogada e a minha carteirinha... Carteira, Raquel. Carteira. Vai tentar. Não faz isso não. Não faz isso não. Não faz isso não. Não fala o número. Me formei em 2000. Me formei em 2000. É jovem. Jovem. É anterior. A classe dos delegados de polícia e a OAB, historicamente, são parceiras, sobretudo, em processos de lei, no âmbito legislativo. Eu tenho a remota e muito presente imagem da OAB nos auxiliando, delegados de polícia como um todo, não só delegados de polícia no âmbito do Estado, mas delegados da Polícia Federal, na PEC 37, para uma maior autonomia das polícias judiciárias na condução, inclusive, das investigações. Eu vejo, principalmente a OAB, como a primeira garantidora dos direitos da cidadania. E o que eu queria falar é que hoje, com essa confusão generalizada de atribuições que muito fragiliza a nossa democracia, que já falada aqui, o nosso sistema de justiça, qual será a postura? Continuará da OAB São Paulo? Continuará intransigente nessa defesa das atribuições das instituições? E eu falo isso porque quando o presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, a primeira instituição a que eu me recorria sempre foi a OAB para nos fazer coro, para que a gente faça a lei ser cumprida. Obrigado, doutora Raquel. É muito importante essa questão da institucionalidade, né? A OAB, os delegados, nós profissionais do direito, eu gosto da expressão profissionais do direito, que é o que nós somos, né? Nós temos um papel de defender a institucionalidade, de comunicar para os cidadãos como são instituições, por que elas trabalham, por que elas funcionam, né? Então nós tivemos nessa gestão, por exemplo, um contato muito intenso com as associações de delegados para defender, né, a prerrogativa de que só a Polícia Civil investiga crimes. Isso é muito claro. Muitas vezes para o cidadão isso talvez não seja tão claro. Então nós temos aqui para dizer, olha, quem investiga crime é a Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, a Polícia Federal, se for o crime federal, a Polícia Civil, se for a polícia, e a gente trabalhou junto justamente para isso, por conta desse excesso de informação que a gente tem hoje em dia, esse excesso de pessoas falando, opinando, às vezes publicamente sem saber sobre o que se fala, a gente tem esse papel e continuaremos juntos nele. Tem um ponto que eu acho que interessa a classe dos delegados, presidente, que é uma luta que a OAB está encampando agora, que é pela majoração do limite do RPV, que é o requisitório de pequeno valor. Para quem não entende do que se trata, quando você ganha uma ação do Estado, pecuniária, dinheiro, em regra você vai para a fila dos precatórios, mas tem um valor, se ele for menor, o pequeno valor, você já recebe com um tempo muito mais razoável, até 90 dias ou 60 dias, algo assim, se não me engano. E há alguns anos atrás, esse limite caiu drasticamente, o que impacta não só a vida daqueles servidores públicos que têm crédito a receber, policiais, professores, enfermeiros, enfim, mas também dos advogados que precisam que o cliente receba para que ele também tenha acesso ao seu honorário. E essa é uma briga agora que a OAB também está encampando, não é isso? Isso, está em trâmite na Assembleia Legislativa, é isso, né, para você ter uma ideia, aquilo que o Kobayashi falou, se você ganha um processo de até R$15 mil, não é, contra o Estado, ele é pago em até 90 dias. Acima disso, entra na fila de precatórios. O que significa para você que está me ouvindo aí? Vai ser pago em 10 anos, 15 anos, 20 anos, vai ficar para seus filhos. É mais ou menos isso, né? No governo João Dória, esse limite era próximo de R$50 mil. O governo João Dória veio com uma lei, desceu para quase R$15 mil, e agora a gente tem um projeto de lei que os delegados, os policiais militares civis estão junto conosco na Assembleia para devolver pelo menos para R$50 mil, para que as pessoas que ganharam uma adesão judicial, dizendo que elas merecem receber aquele dinheiro, elas podem receber. Isso é dinheiro que vai sustentar a família, de policial, de aposentado e tal. Então nós estamos lá trabalhando na Assembleia, a perspectiva é otimista. E no final das contas dá ao cidadão um maior senso de justiça, né? Que você ganha e leva rapidamente, não cai no esquecimento do precatório. André Galhardo, nosso economista aqui da roda, está com a palavra para uma pergunta também. Boa tarde a todos os colegas, à audiência, ao presidente eleito Leonardo aqui. Além de trabalhar como economista, como consultor econômico, eu também dou aula e a gente, nesse momento de discussão de inteligência artificial, a gente está tentando entender como nós faremos a avaliação dos nossos alunos, né, num momento, num ambiente em que eles estão cada vez mais dentro de casa,
produzindo mais materiais, né, sozinhos e não no ambiente escolar, mas sem perder de vista que a gente não pode abrir mão da inteligência artificial. Eu falo para os meus alunos o seguinte: impedir vocês de usar os chatbots, as inteligências artificiais, agora, seria como impedir vocês de usar a internet em 2002. Não faz o menor sentido, né? O chatbot, as inteligências artificiais estão aí para nos ajudar, não são inimigas. Inclusive, se a gente decidir travar uma batalha contra elas, a gente vai perder. A minha pergunta, presidente, é o seguinte: você falou sobre essa mentoria reversa, né? Sobre os mais jovens e os mais velhos. Existe algum programa da OAB, em ideia ou já em aplicação, para resolver esse problema, para o uso de inteligência artificial estar mais disseminado entre mais advogados? Teve uma boa pergunta aqui, até que de âmbito econômico, né? Se são os grandes escritórios que estão tomando conta, entre aspas, né, desse uso mais inteligente da inteligência artificial, isso poderia significar concentração de mercado, aumento do preço para o consumidor. Então, isso é um problema econômico também. Existe alguma saída de curto e médio prazo para essa situação? Entregar mais inteligência artificial para mais advogados? Sim, entregar a inteligência artificial e o treinamento para usar, né? Porque também é uma ferramenta muito importante, mas desde que você saiba usar. Se você não sabe usar, ela pode até atrapalhar, né? Sim, mas atrapalhar. Nós temos um curso, nós lançamos há 2 meses atrás um curso de inteligência artificial generativa aplicada ao direito, gratuito. Primeira versão do curso atendeu 21 mil pessoas. Nós vamos lançar o segundo e a gente está pensando em fazer agora uma espécie de caravana para ir aos diversos lugares falando, né, de inteligência artificial generativa aplicada ao direito. Primeiro, para as pessoas entenderem, os advogados entenderem o que ele pode usar e o que ele pode usar na prática dele. Eu sou advogado criminalista, o Gesualdo é advogado de consumidor, o Acácio é advogado de direito internacional. São provavelmente as nossas experiências, as nossas exigências para a inteligência artificial são bem diferentes. Então a gente quer distinguir isso e depois a gente está trabalhando, né, com uma ideia de ter uma startup que vai gerar uma inteligência artificial mais treinada para que advogados e advogados possam usar no dia a dia naquilo que lhes convém, não é? E aí a gente também está em contato com várias empresas, falamos com a Microsoft, falamos com a Jus Brasil, estamos falando com uma série de empresas para elas nos apoiarem nesse momento.